Bom dia a todos, bom dia, doutor Lavínio. Nós estamos hoje com mais um EducaSUS, Semesp hoje, cujo tema é o papel do diretor técnico e diretor clínico, com o doutor Lavínio Camarim, que é médico cirurgião e conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Com a palavra, doutor Lavínio. Bom dia, Tatiana, bom dia a todos, a todas as santas casas e hospitais que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome do Conselho Regional de Medicina, o convite e a presença que nós estamos aqui hoje e ressaltar a importância de um programa como esse. Parabenizar a Santa Casa e os demais hospitais beneficentes por estar nessa jornada já há alguns anos e eu sei que trabalhando arduamente para que isso cada vez mais tenha um papel importante na vida dos profissionais que frequentam esses hospitais, essas santas casas. O papel do diretor clínico e técnico, foi esse o tema solicitado para que a gente pudesse discorrer um pouco aqui para tentar amenizar algumas dúvidas. Então, eu queria dizer primeiramente que a confusão não deve ser estabelecida. O papel do diretor clínico e técnico é um papel muito importante de ambas as partes e um papel que tem um divisor, porque um representa basicamente os anseios do atendimento médico em si, do atendimento do profissional, aquilo que atinge realmente o dia a dia do médico na instituição. E o diretor técnico tem aquela participação muito importante, que é o braço da instituição, que é zelar para o cumprimento das normas técnicas e adequar e dar as condições de trabalho importantes. Então nós vamos discorrer nessa linha, longe de esgotar o assunto, claro, nós vamos estar colocando os principais pontos nesses pequenos minutos, poucos minutos que temos, para que depois a gente até nós possamos debater conjuntamente e, é claro, tentar sair daqui hoje um pouco mais informado do que nós estamos entrando. Então eu queria colocar como a primeira projeção esse decreto regulamentador, quer dizer, o decreto lá de 1932, que é o decreto que regulamenta o exercício da nossa profissão, é o 20.931, ele já estabelecia naquela época a necessidade de hospitais, clínicas, laboratórios, de ter um responsável técnico. E é claro que até para que você pudesse se registrar em qualquer órgão, desde a vigilância sanitária, órgão de vigilância, à época você tinha que ter e tem que ter até hoje um responsável técnico, médico. Então isso é importante a gente ter essa noção, porque até hoje nós procuramos em algumas fiscalizações que nós colocamos dentro do Conselho Regional de Medicina, nós encontramos ainda alguns estabelecimentos por mal informação, que não tenha a responsabilidade técnica da pessoa inscrita nos órgãos competentes. Então isso é importante nós sabermos que desde 1932 e continua vigindo até hoje. Então esse decreto regulamentador já estatuía isso à época. E se você pegar realmente onde diz o seguinte, olha, que institutos de beleza sem direção médica limitar-se-ão a serviços compatíveis com a sua finalidade, ou seja, não médicos. Se você não tem o responsável técnico não médico, e isso acontece principalmente nos dias atuais, e aí é onde nós temos importantes fiscalizações sendo feitas, até para procurar se há o exercício ilegal da profissão de medicina, porque tem que estar muito bem dirimidas essas dúvidas todas, onde você coloca o papel de cada instituição. E nenhum estabelecimento onde tem provimento, onde tem você levar a saúde da medicina, você não pode ter se quedar realmente dessa normativa de não ter estabelecido um profissional médico habilitado. Então isso
é importante nós termos também em mente. O diretor técnico que requer autoridade sanitária a competente licença para abertura dos estabelecimentos citados nos artigos deverá pedir a baixa de sua responsabilidade, ou seja, sempre que um diretor técnico ele não for mais o diretor da instituição, ele tem que enviar num prazo, e a gente hoje tem uma norma, no Conselho Regional de Medicina, que diz que isso deva ser feito em 24 horas, até para que o médico não continue respondendo por atitudes e ações que ele não mais está se responsabilizando, então que ele debaixa nos órgãos competentes e de preferência que a instituição já também nomeie a pessoa que vai continuar, o profissional responsável que vai continuar. E lembrar sempre que o diretor técnico é um membro escolhido pela administração. Então, basta a administração, realmente sem eleição nenhuma, escolher esse membro de sua confiança, essa pessoa que vai estar trabalhando no conjunto da instituição, em benefício da instituição, e mandar aos órgãos competentes. Mas não devemos ter lacunas de preenchimento que esse profissional não vá responder adequadamente, porque qualquer problema que tiver tem que ter esse profissional para que haja realmente as respostas adequadas e necessárias. Bom, nós temos também a lei, que é uma lei federal, a 3999, lá de 1961. Então essa discussão é muito importante quando a gente discute principalmente com profissionais de outras categorias, onde a gente tem que deixar muito claro que isso, inclusive, é normatizado em lei, que os cargos e funções e chefias de serviços médicos só poderão ser exercidos por médicos devidamente habilitados. Quer dizer, nós não temos como dizer o seguinte, olha, outros profissionais de outras áreas vão chefiar aquilo que o médico está fazendo na sua profissão enquanto médico. E aqui não confundir as chefias administrativas. Nós sabemos que existem as chefias administrativas de hospitais, de unidades básicas, que podem ser preenchidas com profissionais de outras áreas. Mas quando se estiver falando de funções onde a medicina realmente está, por exemplo, é o cargo do próprio diretor clínico, mas onde podemos citar outros também. Quer dizer, médicos têm que estar nessa função. Isso é lei e desde 1961, longe de ser algo corporativo. Quer dizer, o legislador já previa isso porque perante realmente os conselhos e perante as autoridades, somente o médico está apto para responder sobre a responsabilidade de atos de outros médicos. Então isso aí tem que realmente ser levado em consideração e levado à risca para que não haja nenhum problema aí com os órgãos competentes. Essa resolução do Conselho Regional de Medicina, é claro que lá em 91, a polêmica já também existia, qual que é o papel do diretor clínico e qual que é o papel do diretor técnico. Então a resolução do Conselho Regional de Medicina veio para amenizar e tentar dirimir algumas dúvidas. Quando ele determina que a prestação de assistência médica nas instituições públicas ou privadas é de responsabilidade do diretor técnico e do diretor clínico, os quais no âmbito de suas respectivas atribuições, que nós vamos ver um pouquinho à frente, responderão perante o Conselho Regional de Medicina, pelo descumprimento ou pelo cumprimento. Então, isso aí nós temos que saber, que nós temos instituições hoje, por exemplo, nas hospitalares, a obrigatoriedade de ter o diretor técnico, que é uma nomeação da administração, e o diretor clínico, que é um cargo eleito, como nós vamos ver também um pouco mais à frente. E aqui já especificando as atribuições da responsabilidade técnica do diretor. Você vai ver que ambos, nós quando ocupamos uma dessas funções, as nossas responsabilidades, os nossos deveres são muito maiores, seguramente, do que os direitos.
Então hoje nós estamos até preocupados, né, com a responsabilidade, tanto do diretor técnico, mas principalmente com o diretor clínico, que é uma responsabilidade muito grande e os deveres são muito maiores do que qualquer tipo de direito, né? Mas nós temos que saber que a gente tem que cumprir por um determinado espaço de tempo, né, a nossa responsabilidade. Por exemplo, o diretor técnico, zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor, assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando o melhor desempenho do corpo clínico e demais profissionais da saúde em benefício da população, e assegurar o pleno e autônomo funcionamento das comissões de ética médica. E também, né, cabe ao diretor técnico, sempre que necessário também, assegurar a eleição, o cumprimento do estatuto para que a eleição do diretor clínico aconteça, né, colaborar com tudo isso. Quer dizer, a responsabilidade do diretor técnico, você vê que ela vai mais nas condições tanto de trabalho quanto as condições que a instituição dá ao profissional para que o profissional possa desempenhar as suas atividades, né? Em contrapartida, nós vamos ver, por exemplo, atribuições do diretor clínico. O diretor clínico ele tem o papel fundamental de coordenar o corpo clínico da instituição, supervisionar a execução das atividades de assistência médica e zelar pelo fiel cumprimento do regimento interno. Quer dizer, o regimento interno, que é um documento, né, que é um estatuto, vamos dizer assim, proveniente do corpo clínico, quem tem que zelar pelo fiel cumprimento desse regimento é o diretor clínico. Então, o diretor clínico está mais mesmo fundamentado as suas ações nas atividades do trabalho médico da instituição no dia a dia. Então, zelar para que haja, né, o cumprimento das normas do Conselho Federal, do Conselho Regional de Medicina, também de normas sanitárias, também um papel do diretor técnico, mas o diretor clínico também influencia nisso no dia a dia. Quer dizer, às vezes algumas funções se sobrepõem, mas sempre sabendo que o fiel cumprimento vai levar um benefício importante à instituição, mas principalmente ao atendimento que essa instituição vai fazer a toda a população, né, de pacientes que chegam para utilizar dessa instituição. Quer dizer, esse trabalho ele tem que ser contemplado conjuntamente, não temos dúvida disso. A resolução, também a 1342, né, que é a mesma, ela diz o seguinte: o diretor clínico será eleito pelo corpo clínico, sendo assegurado total autonomia no desempenho de suas atribuições. Aqui a gente cabe ressaltar, né, que às vezes tem esse problema realmente em algumas instituições, que tem que ser trabalhado e a gente tem que evoluir muito, saber que o diretor clínico ele não desempenha o papel do diretor técnico. Então o diretor clínico ele é eleito pelo corpo clínico, representa o corpo clínico perante também a instituição, vai fazer o papel de interlocução, de intermediações, não precisa e não deve ser pessoa desagregada, né, de um diálogo importante. Então, por isso tem que ter, né, essa aceitação. E acredito que aqui as instituições estão evoluindo muito nesse sentido, né? Muitas das instituições que solicitavam lista tríplice, hoje uma grande minoria continua, né, fazendo esse tipo vamos dizer, de exigência, porque nós temos que saber que é um cargo que ele é eleito diretamente pelo corpo clínico, pela maioria de votos, e vai representar esse elo de ligação. Não é um representante dirigente sindical, porque geralmente as pessoas que estão na direção administrativa costumam às vezes pensar, pô, o diretor clínico tem que estar ligado com os nossos pensamentos. Não só com isso, tem que também, mas tem que estar no diálogo para intermediar as funções, né, entre as funções que a instituição vai prestar e fazer realmente
os requerimentos necessários para que a direção administrativa possa dar essa condição de trabalho através do responsável, do diretor técnico. Então isso tem se avançado muito, eu não tenho dúvidas nenhuma que nós vamos conseguir e estamos conseguindo, através de um diálogo adequado, chegar, né, a um denominador comum nesse sentido. Então lembrar que o diretor clínico ele tem que ser sempre eleito e não indicado. Aqui nós temos essa resolução, que é a 1352 de 92, que diz o seguinte, que ao responsável, ao diretor técnico e ao diretor clínico, o indicativo é que não assuma mais do que 2 instituições prestadoras de serviço. O melhor é uma, tá? Principalmente instituições grandes, sejam públicas ou privadas, mas principalmente em lugares menores, nós sabemos que muitas das vezes, apesar de não ser o ideal, o diretor técnico é o mesmo que o diretor clínico, porque naquela cidade existem pouquíssimos médicos e pouquíssimos médicos disponíveis e dispostos a assumir esse tipo de cargo, mas o importante é sempre você dividir essa responsabilidade, não aglutinar essas funções e lembrar que no máximo 2 responsabilidades é o importante, né? Não devendo assumir e ter esse acúmulo de cargo em mais do que 2 instituições. Aqui, por exemplo, a resolução de 97 do Conselho Federal de Medicina, que ela dispõe das diretrizes do regimento interno do corpo clínico, fala também da eleição do diretor clínico, né? Essa resolução ela é importante, ela está vigindo até hoje. Ela tem aí 13 anos basicamente, mas ela está vigindo até hoje. Ela dá um norte, né? Como que deve ser o regimento interno, como é que ele deve ser confeccionado e também, né, as funções desse regimento e também, principalmente, do diretor clínico, do envolvimento todo, né, nessa confecção e o seu papel importante que ele tem aí no diálogo com o corpo clínico para estar estabelecendo esse regimento interno, né? Não confundir regimento interno com os estatutos das instituições, com os estatutos das fundações, porque eles têm papéis realmente muito bem definidos. Não tem hierarquia, mas entre um e outro, mas tem papéis definidos que geralmente devem se complementar, porque a instituição é uma só e tem que ir ao encontro de um único benefício, que é a boa atenção que as instituições prestam no dia a dia à população que lhe procura, né? Então essas são basicamente as diretrizes. E aí vem realmente dizendo que o regimento interno deverá prever a existência do diretor técnico e do diretor clínico, sendo este obrigatoriamente, qual é? O diretor clínico, né? Obrigatoriamente eleito pelo corpo clínico de forma direta e secreta, com um mandato de duração definida, né? 2 anos atualmente, e da mesma forma se procederá em relação à comissão de ética da instituição, que nós também temos aí, ela que é um braço do Conselho Regional de Medicina dentro de todas as instituições, com as suas funções peculiares, que ajuda muito a direção dos hospitais e das instituições, mas ela também deve ser eleita, né, de uma forma direta e secreta, tanto com seus membros titulares e suplentes. E assim também o diretor clínico, né, que tem o diretor clínico e o vice-diretor clínico, né, devem ser feitos através de escrutínio realmente secreto e sempre direto com o corpo clínico, né. Aqui a mesma resolução dizendo que a eleição desses membros, né, de diretor clínico, vice-diretor, a comissão de ética por votação direta e secreta em processo eleitoral especialmente convocado para essa finalidade com antecedência mínima de 10 dias e esses membros serão eleitos por maioria simples de votos, quer dizer, se tem 90 pessoas que está participando da eleição, quem fizer um número maior de votos, quer dizer, um teve 40
35, o outro teve 44 e um voto nulo. Quem ganha é aquele que fez 45 votos, né? E aí manda isso para a administração, que realmente aí depois segue o trâmite legal de estar registrando o nome desse profissional nos órgãos competentes, principalmente no Conselho Regional de Medicina, né? Aqui nós já entramos numa outra resolução, que é para dizer sobre a responsabilidade, novamente, do diretor técnico. Olha, o cadastro de registro de empresa e instituições, quer dizer, toda instituição que está trabalhando com serviços médicos, né, que tem o atendimento médico no local, esse estabelecimento deverá requerer o seu registro de empresa junto ao Conselho Regional de Medicina da jurisdição pertencente, né, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais, Paraná, assim por diante, se estiver trabalhando nesses outros estados, né? E quem é que tem que requerer isso? E para registrar tem que ter o quê? Um responsável técnico. Então você vê o papel do responsável técnico, como é que ele é importante. O papel do responsável técnico inclusive em requerer junto a esses órgãos a inscrição dessa instituição para ficar totalmente regularizada. E o diretor técnico responde eticamente por todas as informações prestadas e também por as atividades dessa instituição perante ao Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina, né? Então aí cabe, olha, ao diretor técnico e cada vez mais, né, o próprio Código de Ética Médica novo agora, que passou a vigorar a partir do dia 13 de abril desse ano, ele atribui um papel ainda até, vamos dizer, um pouco maior aos diretores e responsáveis técnicos das instituições, né? Então, por isso, o compromisso sempre do diretor clínico e do diretor técnico nessa circunstância é de estar verificando mesmo se a instituição está cumprindo, né, toda a regularização, as normatizações, as regulamentações, para que não responda e não fique refém, né, de qualquer inquisição lá na frente ou de qualquer responsabilidade que às vezes por desconhecimento ou por ter deixado passar de uma forma até despercebidamente, né, e não regularizou isso. Então sempre a gente tem que dar uma averiguada se nós estamos cumprindo todas as normatizações pertinentes e hoje, né, que a legislação prevê. Essa mesma resolução, que é a 1716, ela diz o seguinte, né, que a responsabilidade técnica médica de que trata o artigo anterior que nós falamos, somente cessará no Conselho Regional, né, quando ele tomar conhecimento do afastamento. Então isso aqui nós estamos colocando para dizer que não só a instituição, mas principalmente o médico responsável técnico ou o diretor clínico, quando se afastar de suas funções, devem comunicar às autoridades competentes, porque às vezes a instituição acaba atrasando um pouco ou acaba até não colocando, né, esse afastamento, essa cessação de responsabilidade, e quem fica respondendo perante o Conselho Regional de Medicina é quem está inscrito. E nós aqui, eu posso dizer isso com experiência, que muitas das vezes existem médicos que são processados no Conselho e quando você lá na frente vai ver, ele já tinha se afastado da responsabilidade técnica ou também da direção clínica, mas não tinha feito esse comunicado, né? E aí embaixo no artigo 11 é onde está dizendo que a instituição deverá em 24 horas já tentar fazer esse restabelecimento, mesmo que provisório. No caso de afastamento de diretor clínico, antes de convocar outra reunião, outra eleição que deverá ter realmente quando há o afastamento do diretor e do vice-diretor, mas em 24 horas tentar sanar essa lacuna por tempo provisório até ser feita nova eleição. Tá? Aqui vem uma resolução
do CREMESP para dizer também, olha que responsabilidade que também cabe ao diretor clínico e técnico, né? A resolução 142 do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, né, que é de 2006, diz assim, olha, compete ao diretor clínico e ao diretor técnico e à comissão de ética também das instituições de saúde no âmbito do Estado de São Paulo decidirem quais as especialidades devem constituir a escala de plantão de disponibilidade. Até porque o plantão de disponibilidade tem passado, né, a ser uma atividade remunerada nas instituições, então cabe ao diretor clínico, técnico e comissões de éticas, para não hipertrofiar e não causar um custo muito grande também para as instituições, decidirem, né, quais são as especialidades que devem compor, além daquele profissional, daqueles profissionais, dependendo o tamanho da instituição, né, que deve ficar de corpo presente, aqueles que devem também estar na escala de plantão de disponibilidade. Então, mais uma responsabilidade aí para o diretor clínico e técnico e também que a comissão de ética tem que participar efetivamente. Lembrando sempre da resolução 1451, que é a resolução que colocam, né, os 5 membros de plantão, a obrigatoriedade em hospitais de grande porte, né, a ter os 5 médicos no mínimo de plantão, que é clínica médico, o cirurgião, o traumatologista, o ortopedista, o anestesiologista e também o pediatra, né? E além de a resolução à parte, depois dizer na maternidade do ginecologista, e os intensivistas quando tiver UTI, quando tiver centro ou unidade de terapia intensiva, né? Então esses são de corpo presente. E vem aí a responsabilidade para colocar o plantão de disponibilidade à distância, que hoje cada vez mais é uma responsabilidade muito grande do profissional que assume e tem que estar, né, muito atinado para essa responsabilidade, para não haver falha nas escalas dentro da instituição, né? Aqui existem também algumas consultas que eu fiz questão de citar, né? Tem uma consulta de 2002 que diz o seguinte, até para tentar tirar e amenizar aí algumas dificuldades no entendimento nas instituições, se há ou não hierarquia entre o estatuto do hospital, da instituição e o regimento interno do corpo clínico. Não há. Quer dizer, são instrumentos altamente autônomos, né? Eles não têm a hierarquia nenhuma. Quer dizer, o estatuto do hospital não se confunde com o regimento interno do corpo clínico. Ambos são instrumentos jurídicos autônomos e independentes que devem guardar harmonia entre si. É claro que eles têm que ser harmônicos, não adianta o estatuto, né? Não adianta o estatuto estar dizendo indo para uma direção e o regimento interno para outra. Ou seja, tem que realmente haver uma harmonia nesse sentido. E é claro que o regimento interno ele vai ao encontro das necessidades do segmento que tem que haver do corpo clínico de médicos. Quando o corpo clínico da instituição for chamado, olha, o corpo clínico também, outros profissionais de saúde pertencem a esse corpo clínico, aqui nós estamos dizendo a terminologia corpo clínico para médicos, né? Para médicos. Então, e o estatuto, é claro, que dá toda a normatização e o direcionamento da instituição, dos seus afazeres, do cumprimento também tem que estar atrelado a normas jurídicas, mas não há uma hierarquia entre os dois se complementam, eu posso dizer isso, né? E aqui também essa resolução para tentar rebater as dúvidas. O Estatuto do Hospital consiste num instrumento jurídico que regula as relações internas do hospital no âmbito organizacional e também externas. Sua elaboração fica a cargo da mesa administrativa ou dos sócios da instituição. E por sua vez o regimento interno, né, do corpo clínico é um instrumento jurídico que regula a relação entre os médicos e a entidade, e entre os médicos e médicos, entre os médicos e os pacientes, e sua elaboração é de responsabilidade inteira do corpo clínico, de fazer em discussões em assembleias, em quantas assembleias forem necessárias,
para chegar a esse cumprimento e essa elaboração do regimento interno, né? Urge dizer que não há hierarquia, o que eu já disse, entre os estatutos, né? Mas campos distintos de atuação. Nesse diapasão pode-se dizer que não pode o estatuto do hospital dispor sobre matérias que cabem ser objetos de apreciação pelo Conselho Regional de Medicina. Isso aí está muito bem delimitado. O que o Conselho Regional de Medicina ele vai legislar é nas ações médicas e onde tem médicos. Então, é o regimento interno, né, que é sempre avaliado. Então, isso aí tem que ter um limite realmente muito bem conhecido e muito bem estabelecido dentro da própria instituição. E, por fim, né, dizer o seguinte, que havendo conflito entre estatuto do hospital e o regimento interno que foi aprovado e registrado dentro do Conselho Regional de Medicina, quer dizer, o regimento interno prevalece nos assuntos que versam sobre os atendimentos ou aonde a fiscalização do Conselho vai chegar. Então, onde tiver atividade médica, é o regimento interno que realmente prevalece desde que ele tiver regulamentado, registrado, aprovado dentro do Conselho Regional de Medicina, né? E aqui eu queria até dizer, longe de esgotar realmente essas atividades e voltar aqui de direcionar aos diretores técnicos e clínicos, né, que sei que as responsabilidades são muito maiores, né? Nós costumamos dizer que o ônus é muito maior do que o bônus, né? Agradecer ao trabalho que eles vêm desempenhando, né, que todos vocês aí, e transmita isso em nome do Conselho Regional de Medicina a todas as santas casas e hospitais que nós estamos aqui hoje online conversando, o agradecimento e o reconhecimento do Conselho Regional de Medicina. Tanto que nós hoje, para julgarmos muitos casos onde envolve responsável técnico ou diretor técnico e diretores clínicos, a discussão é muito grande dentro do Conselho Regional de Medicina, porque é muito fácil você responsabilizar um agente que dentro das dificuldades globais e gerais coloca, né, o seu nome, o seu trabalho à disposição da instituição e do corpo clínico e ao mesmo tempo adquire uma responsabilidade infinitamente enorme nas suas atuações. Então nós queremos aqui ter esse reconhecimento em nome do próprio presidente nosso do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Luiz Alberto Baqueschi, agradecer, né? E mais uma vez também agradecer aí o convite e, é claro, nesses poucos minutos tentar passar aí aquilo que a gente tem discutido, né, fielmente dentro do Conselho Regional de Medicina e acatado as normas do Conselho Federal de Medicina para que realmente o exercício da profissão seja fiscalizado, o entendimento e o aspecto pedagógico que o Conselho Regional de Medicina tem instituído hoje no dia a dia, seja na publicidade médica, seja no Código de Ética Médica, saindo para discutir com a população médica e muitas vezes até com a população da sociedade normal, organizada, né? É para que esse aspecto pedagógico sirva para que nós não tenhamos, né, que no futuro fazer punições como vem acontecendo por deslizes de alguns profissionais, alguns por desconhecimentos e outros, né, por bater na tecla e ferir o Código de Ética Médica e as resoluções. Mas nós temos hoje, envolvidamente, eu posso dizer isso, né, esse grupo de conselheiros que está no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo hoje, realmente tentando levar o aspecto educativo e pedagógico, que é o que hoje nós estamos fazendo aqui também, através desse evento do EducaSUS, um evento exemplar, né? Organizado pela Santa Casa de São Paulo, e tentando atingir todos os colegas médicos e também aqueles que não são médicos, mas que estão aí na labuta do dia a dia para tentar levar a instituição adiante e tentar cada vez mais colocar um bom atendimento à população. Então eu queria aqui, nesse momento inicial, agradecer e colocar à disposição de todos aí, naquilo que tiver ao meu alcance e no entendimento para poder fazer, né, os esclarecimentos. Muito obrigado nesse momento. Dr. Rui, diretor técnico do hospital.
Eu gostaria, primeiro, de agradecer a palestra, doutor Lavínio, e fazer duas colocações que me são pertinentes. A primeira delas é quanto à resolução 142 de 2000, que compete ao diretor clínico e técnico sobre a escala de plantão. Eu gostaria, se o senhor pode deixar assim. Alô? Está me ouvindo? Ouvindo. Piracicaba? Estamos ouvindo, Rui. Oi, Sadal. Desculpa. Primeiro agradecer ao doutor Lavínio e agradecer a vocês mais uma vez. E a minha pergunta é sobre a resolução 142, que ainda me traz uma certa dúvida quanto à escala de plantão, sobre a decisão do diretor clínico e técnico sobre a escala de plantão presencial. Nós aqui já temos, mas é só por uma questão, não só temos as 7 especialidades de plantão presencial e 14 outras de plantão à distância. Mas, de qualquer maneira, que ele possa me tornar assim um pouco mais esclarecedor sobre a nossa obrigação como diretor técnico e diretor clínico, o Dr. Walter, mas não está aqui nesse momento, de manter a escala, quando ainda o meu entendimento é que nesta data, ainda com a resolução 142, ela tinha sido extinta, esta obrigação nossa, e que nós não poderíamos mais montar a escala de plantão. Eu gostaria de saber essa resposta. E a segunda é que, caso haja o desligamento de um responsável técnico de uma instituição, e ele pode se desligar antes que a entidade já tenha um novo antes que ela indique um novo responsável técnico, ou isso tem que ser concomitante? Obrigado, doutor Lavínio. Obrigado, Sadal. Obrigado, Rui, pelas perguntas aí e cumprimentar todos aí em Piracicaba. Antes de responder sua pergunta, eu só gostaria de dizer que depois tem que voltar para Guarulhos, que estava havendo uma pergunta em Guarulhos e foi aí, talvez por problema técnico, né, interrompido, depois voltar para Guarulhos. Mas, Rui, a segunda que você me perguntou, começar pela segunda, é uma coisa que o responsável técnico ele pode pedir o seu afastamento a qualquer momento. Cabe à instituição regularizar isso e o Conselho indica que isso seja feito o mais breve possível, até cita na resolução que o ideal é que isso seja feito em 24 horas, mas o responsável técnico é uma decisão unilateral, ele pode se afastar, já comunicar aos órgãos competentes, porque ele pode se afastar por vários motivos. Entre eles é aquele por, às vezes, não estar coadunando com o direcionamento que está indo naquele momento à instituição, ou por problemas que ele não acha que ele não está conseguindo resolver, porque não depende só dele. Então, quanto a isso, não tem problema, ele pode se desligar sim, e indicar e comunicar aos órgãos competentes e principalmente à direção, né, do hospital. É claro que é de bom alvitre que seria melhor conversado isso para não deixar a instituição na mão. É claro que o entendimento deveria acontecer. Agora, se não houver esse entendimento, nada implica dele ter a decisão unilateral e se desligar. Agora, a segunda, a escala de plantão, a resolução 142 do CREMESP, ela realmente obriga o diretor clínico. Por que isso? Porque tem que haver aquela retaguarda, vamos dizer assim. E se você deixar isso abertamente, ou pode não acontecer essa retaguarda, ou pode acontecer de uma maneira sobressalente e gerar um gasto excessivo para a instituição. Nós temos aí, se você for ver hoje, a retaguarda em alguns hospitais do estado, e eu posso dizer até na minha cidade, que está aqui muito bem representada, eu estou vendo, né, aqui no vídeo, que nós temos hospitais que tem lá 30, 40 especialidades de retaguarda, ou que tinham 30, 40 especialidades de retaguarda, e que na verdade, às vezes, não necessitaria de tudo isso.
Então você pode aglutinar e ver aquelas responsabilidades e cabe ao diretor clínico e técnico e às comissões de éticas realmente verificar isso para o motivo principal, para não deixar a população desassistida. O segundo motivo, claro, para não inviabilizar a instituição que eles representam naquele momento, né? E o terceiro motivo é porque o plantão de disponibilidade há o indicativo, né, para que ele seja remunerado. E essa remuneração nós gostaríamos, né, que os médicos do Estado de São Paulo, em conversas e vamos dizer assim, entendimentos, né, nas suas instituições, que num futuro próximo chegasse ao valor realmente almejado, que é aquele 1/3 que nós já temos, inclusive lei no Estado de São Paulo, o próprio né, representante, existem médicos né, da parte estadual. Na época, o próprio governador Mário Covas, que assinou esse decreto, né, essa normativa, onde o estabelecimento é de 1/3 que se paga ao médico que está de plantão de disponibilidade. Então, a escala de plantão nós deixamos a cargo dos diretores técnicos e clínicos, entendimento e a comissão de ética médica, para esse motivo. Agora, tem-se a responsabilidade sim. Se o teu entendimento, Rui, foi que perdeu-se ali a responsabilidade de ter a escala, foi um entendimento, viu? Me desculpa, às vezes até um pouco assim errôneo, porque ou nós não conseguimos te transmitir aquilo que a resolução realmente está instituindo, viu? Obrigado, doutor Lavínio. Quanto à primeira pergunta que o senhor respondeu, não é o meu caso aqui em Piracicaba. Aqui estamos tudo ok. E o funcionamento da parte da diretoria clínica, técnica, comissões de ética, funciona em bastante harmonia. E quanto aos plantões, a gente tem a retaguarda, e acho que o entendimento que eu tinha antes é que a obrigação a determinação de pegar qualquer médico do corpo clínico e colocar ele como plantonista daquele dia, quando da ausência de uma escala, ela existia, acho que antes. Nesse momento continua a nossa responsabilidade pelo plantão, sim, eu entendo desta forma, só que em uma outra relação de trabalho. Acho que é isso que faltava realmente eu confirmar. Tá ok, eu agradeço, muito obrigado, doutor Lavínio. Obrigado, Rui, é isso mesmo, viu? Muito obrigado. Guarulhos? Pessoal de Guarulhos? Bom dia, estão me ouvindo agora? Estamos. Bom dia. Estão? Estamos. Alô, Estamos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Lavínio. O Hospital Geral de Guarulhos, ele é uma organização social de saúde vinculada à Irmandade. E hoje, o diretor clínico da Irmandade de São Paulo, ele é o diretor clínico de todas essas instituições. Esse fato é novo, né, aqui em São Paulo, e bastante interessante, porque nos reportamos sempre ao diretor clínico. Porém, quem aqui na instituição, em primeiro atendimento, é sempre o diretor técnico que responde. Isso, como já acontece em outros locais ou acontece só aqui em São Paulo? Olha, eu não poderia te responder se acontece em outros locais, que eu não tenho o conhecimento, mas o indicativo é que os hospitais, né, principalmente hospitais de médio, grande porte, né, tenham seus diretores clínicos eleitos pelo próprio corpo clínico e tenham também os seus diretores técnicos nomeados. De acumular essas funções, eu até uma sugestão que seja revisto isso, porque às vezes você não tem a condição de estar em todos os lugares como deveria estar e fica acumulando uma função que, como eu já disse aqui, ela é enorme. Quer dizer, um Hospital Geral de Guarulhos de grande porte
dessa forma, né, deveria ter o seu diretor clínico aí eleito e empossado como, hoje eu posso lhe dizer, infinitamente, quase que a totalidade das instituições do Estado de São Paulo. Então, é o meu indicativo. Agora, não posso e não dá para eu te dizer, eu não tenho esse conhecimento agora, talvez posso até, se tiver uma objetividade, realmente, se você quiser saber, depois contactarmos o Conselho Regional de Medicina, me procurar aqui, né, mesmo em São Paulo, eu verifico isso, se nós temos conhecimento de outros hospitais que estejam agindo dessa forma. Mas a minha sugestão é para que isso seja de uma maneira tranquila, uma maneira cumprindo as formalizações, seja revista, para que eu acho que o benefício é ter a instituição de pé, né, para levar a saúde à população e dar condições de trabalho a todo o seu corpo de médicos e também de outros profissionais da área de saúde e administrativa. Eu acho que a função e o objetivo é um só. Tá ótimo, muito obrigada. Então agora nós vamos passar a palavra para a Santa Casa de Itapeva. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se assim, os médicos clínico e técnico, depois da eleição, se eles têm direito a ser remunerados pela ocupação do cargo que eles ocupam. Perfeito. Bom, a remuneração do diretor técnico, ela é já acordada possivelmente entre a administração e o próprio diretor técnico, que é escolhido, é indicado, é um cargo de confiança, é nomeado ali. Sobre o diretor clínico, que é mais a polêmica, né? O Conselho Regional de Medicina, no passado, via isso como talvez um possível problema, né? Porque tem que estar muito bem definida as funções, senão o diretor clínico passaria a ser, ou teria quase que um papel do que o próprio diretor técnico, né? Mas hoje, o próprio Conselho Regional de Medicina vê o seguinte: se isso tiver suas funções muito bem delimitadas, aprovado isso, inclusive em assembleia, né? E pode ter indicativos até mesmo no regimento interno, nada obsta que o diretor clínico, e até merecidamente, também receba por isso, porque é um trabalho que ele tem o seu dispêndio de tempo, de função dentro da instituição. Agora tem aquela polêmica, quem deve pagar, né? Alguns lugares eu posso dizer que existem algumas associações dos próprios médicos que financiam esse pagamento ao diretor clínico. E existem alguns outros lugares que a própria administração, sem que haja nenhum tipo de relação, de coerção, né, ao papel do diretor clínico, que, como você viu, o diretor clínico tem que agir autonomamente, ele é eleito para isso. A própria administração também faz essa remuneração ao diretor clínico. E ainda, né, em outros locais não há esse pagamento. Agora, posso te dizer que o Conselho Regional de Medicina só faz a ressalva. Se for realmente ter esse valor, e eu acho isso é uma posição até pessoal, eu acho muito merecidamente, né? Porque os diretores clínicos assumem funções elogiosas e funções muitas das vezes muito desbravadoras, funções importantes que requer tempo de dedicação e também a sua atuação e responsabilidade jurídica, civil e ética, então, de que ele tem esse recebimento. Mas tem que ter só esse cuidado de que não haja, né, nenhum tipo de interferência na sua atuação. Não sei se fui claro e respondi a sua pergunta objetivamente, né? Pela resposta, só isso.
Ok, Itapeva, muito obrigada. Nós vamos passar a palavra agora para o AME Santa Fé, para ver se tem alguma pergunta ao Dr. Lavínio. Santa Fé, bom dia. Alguma pergunta, Dr. Lavínio? Santa Fé. Estamos sem áudio de Santa Fé. Ok, estamos sem áudio no Santa Fé, nós vamos voltar com eles daqui a pouco. Então vamos passar a palavra agora para Barretos. Bom dia, doutor Lavínio. Meu nome é José Lins, eu sou o diretor técnico aqui da Santa Casa de Barretos. Gostaria de perguntar ao senhor a respeito das escalas de plantão. Novamente, o problema assim, que a gente tem aqui é exatamente esse das escalas. E especialmente das especialidades da oftalmologia e a otorrino. Nós conseguimos fazer um acordo aqui com o pessoal, porque realmente pagar 1/3, isso a administração sempre aperta a gente aqui, fica um tanto acima, porque você imaginar que o nosso hospital aqui, como as outras santas casas, nós estamos acumulando aí R$1 milhão por mês de déficit. Nós fizemos um acordo com o pessoal de remunerá-los pela tabela ou pela lista de procedimentos, né, da ANB. Houve uma aceitação, mas a gente percebe que o pessoal ainda gostaria daqueles valores que é 1/3 do plantão presente. Eu só gostaria de saber do senhor se a gente está incorrendo em algum erro ou esse é um caminho que a gente está seguindo para no futuro que a gente espera que ocorra, que o pessoal passe a receber esse valor que é o correto, né, 1/3 do plantão presente. Obrigado. Perfeitamente. Eu acredito que você já deu a resposta aí no final. Acho que nós temos que buscar sempre, né, aquilo que está preconizado. Nós sabemos também das dificuldades das instituições, principalmente das santas casas, né? O trabalho que tem feito historicamente no país. E então tem que haver essa negociação. É claro, o corpo clínico tem que também ter esse entendimento e buscar isso num determinado espaço de tempo. Claro que isso é uma coisa, é uma busca progressiva, não dá para você, né, que estava, vamos dizer, sem remuneração, perdendo tantas coisas, né, porque nós sabemos da história, e isso nós conhecemos bem, como que profissionais foram perdendo vários benefícios, né? Então você parar de perder nesse sentido, vai buscar gradativamente, em consonância, né, com o corpo clínico. Agora, o que você perguntou sobre as áreas de otorrino, de oftalmologia, nós não gostaríamos de opinar, porque tem que verificar qual é realmente a demanda disso nessas regiões, né? Porque existem, por exemplo, hospitais que têm um clínico, que esse próprio clínico responde pela pneumologia e pela hematologia. Existem outros hospitais que preferiu colocar um clínico
e um pneumologista também no plantão de disponibilidade, né? Então isso tem que ver as reais necessidades e por isso que a comissão de ética, o diretor clínico e o diretor técnico que estão aí em loco, né, com conhecimento mais do que qualquer um da instituição e das reais necessidades, verificar sem atrapalhar o atendimento à população como que poderá fazer isso, né, beneficiando, vamos dizer assim, o seu corpo clínico, né, porque aquele que não está de plantão, ele pode estar fazendo outras coisas, outras atividades para poder também estar aí levando a sua vida e ganhando o seu dia a dia. Agora, não dá para a gente opinar nas especialidades, então, mas eu acho que você está no caminho correto, é essa negociação. E é claro que essa negociação ela tem que ser constante e sempre buscando atingir o almejado. Então, não parar na negociação. Porque o problema é quando nós fazemos uma negociação e a outra parte, que é o corpo clínico, sente-se que ou não está sendo cumprido, ou então que aquilo houve você ficou estático e não está buscando realmente recuperar ou ir ao encontro do que é preconizado. Mas eu acho, pelo que você falou aí, né, e na cidade de Barretos, que eu conheço bem, aí tenho grandes amigos em Barretos, sei que o caminho é esse, o caminho é a negociação e que isso seja, sempre que precisar, intermediado pelas instituições médicas, o próprio Conselho, a Associação Paulista de Medicina, o próprio Sindicato dos Médicos, né? Que isso seja feito harmonicamente para que não haja uma descontinuidade e nenhum problema com a instituição que, como você disse, que infelizmente o trabalho histórico que as Santas Casas presta e vem prestando nesse país e hoje ficar muitas das vezes tendo que passar o chapéu e pedindo para que os nossos governantes olhem para elas. Isso é um absurdo muito grande. Isso aí é uma coisa que não dá para entender porque joga no colo de pessoas que estão tentando fazer nos seus devidos locais, né, um trabalho adequado à população, só que joga uma responsabilidade muito maior, que é de buscar, inclusive, o financiamento. E sabemos que o financiamento da grande parte dessa assistência, que é uma assistência emergencial, que é uma assistência básica, que é uma assistência também ambulatorial, isso é o dever do Estado, é o dever do nosso poder constituído. Quero lamentar aqui realmente esse déficit que você disse aí, que sei também que outras Santas Casas que têm déficits semelhantes ou até maior. Isso é lamentável. Muito obrigado, senhor Lavini. Muito obrigado. Ok, obrigada, Barretos. Agora nós vamos passar a palavra para o Provisão, para ver se tem alguma pergunta. Tatiana, se você estiver me ouvindo, eu estou vendo aqui, parece que Franca está querendo falar também, viu? Ok. Oi, Tati. Sem perguntas no momento. Ok, obrigada, Provisão. Então nós vamos passar a palavra agora para a Santa Casa de Franca. Bom dia, novamente. Queria parabenizar o Lavini pelas informações passadas. Realmente é um tema que fomenta muitas perguntas, né, Lavini? Você tem uma quantidade de informações muito grande pela sua experiência também. A gente está muito feliz de estar aqui. Inclusive, nós temos até mais perguntas aqui para quem quer fazer pergunta. Objetivamente, eu acho que para fechar o pacote da questão do plantão, da cobertura da escala de plantão, a minha pergunta é um pouco mais objetiva, de cunho mais prático. Vamos dizer que já tenham sido já encerradas as negociações, que a questão de remuneração esteja acertada. O que acontece algumas vezes é que os colegas que pertencem a determinada especialidade, que você precisa da escala de cobertura, tanto do plantão de disponibilidade como do plantão físico, por exemplo, não querem
por exemplo, fazer plantão num feriado, plantão num fim de semana, e a escala, por vezes, fica descoberta, né? Então, existe uma velha, eu não sei se é uma pré-determinada, que nesses casos o responsável por vir e cobrir o plantão seria o diretor clínico. Tudo bem, eu já fiz isso várias vezes, mas em alguns casos eu não tenho habilitação para isso. Por exemplo, quando falta um plantão de pediatria, eu não me sinto habilitado a atender adequadamente uma criança. E como que a gente deveria proceder nesses casos? Nós temos a função, o dever de convocar um colega que é do serviço para vir fazer esse plantão. Como é que a gente deveria se portar nesses casos? Porque, na maioria das vezes, é isso que acontece. Ou a gente vem, ou a gente fala com o chefe do serviço. Se o chefe do serviço tiver disponibilidade, ou tiver até assim, se for amigo da gente, vai vir e vai nos ajudar. Mas isso é uma coisa que me preocupa muito, porque mesmo acertadas as questões de remuneração, às vezes o colega não quer fazer de semana ou de feriado. Como é que a gente deve se comportar quando isso acontece? Eduardo, bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pela participação aí de franca, viu? Eu queria dizer o seguinte, é claro que isso tudo a gente sabe que gera as dificuldades e a área de saúde ela é trabalhosa mesmo mexer, porque nós estamos mexendo com o bem maior que é a vida. Não dá para ter erros grosseiros, não dá para ter falhas, porque se você tem falha numa construção, você para a construção e resolve a falha e depois continua a construção, né? Com todo respeito aqui. Mas você sabe que às vezes na saúde, a grande maioria das vezes, não dá para ter essa falha e falar, espera um pouquinho, que eu vou arrumar agora um profissional, daqui 2 dias nós voltamos. 2 dias uma bactéria, uma doença evolui e mata o paciente, né? Agora, te dizendo, o teu papel de diretor clínico aí, você tem a função, inclusive, não acho que deva haver isso. Tá? Eu acho que tem que haver sempre a negociação e colocar isso para as cadeiras de uma maneira geral. Por isso a negociação deve ser feita com as clínicas, né? E é claro que em último caso individualmente, mas de preferencialmente com as clínicas, e que haja uma cobertura integral da escala. Quer dizer, chegar à conclusão que o valor está relativamente bem, que isso agora não é o problema maior. Agora, não dá para você falar, olha, eu só dou plantão na segunda e na terça-feira, não dou plantão no sábado e no domingo. Quer dizer, a escala ela tem que acontecer. E você, no seu papel de diretor clínico, você tem o direito e o dever, né? Até mesmo se precisar de nomear alguém da instituição. Não gostaria que isso acontecesse. Não gostaria que isso acontecesse. E outra coisa, e você foi mais além, você falou, olha, inclusive eu estou sabendo que a responsabilidade é até minha se acontecer alguma coisa, eu vim aqui prestar o atendimento. Infelizmente, Eduardo, você viu que eu comecei no início dizendo, olha, nós estamos preocupados com diretores clínicos, diretores técnicos, principalmente com o clínico, porque o grau de comprometimento e de responsabilidade é tão grande, né, do diretor clínico, que ele passa realmente a ter responsabilidades maiores às vezes do que ele é até capaz de cumprir. Então, num momento de até falta de cobertura, olha o que acontece. Cabe realmente ao diretor clínico e estar ali presente para tentar, se não der a assistência adequada, como no caso de algumas áreas, que é difícil porque a gente não está treinado para aquelas áreas, mas está ali para amenizar o sofrimento do paciente que chega. Então, eu gostaria que isso não acontecesse, mas realmente a escala tem que ser feita global e isso tem que ser buscado através aí do diretor clínico, diretor técnico e comissões de ética, vamos dizer assim, buscando a maneira, né, de regularizar isso se você tiver algum déficit. E essa maneira, até mesmo você nomeando alguém
ou até mesmo como no plantão de corpo presente acontece. O que acontece quando as instituições não têm alguém do corpo clínico? Contrata alguém de fora. Contrata alguém de fora, né? Tem isso também. Então, existem, né, várias formas, e aqui eu não quero dar nenhuma receita, volto a dizer, porque você aí conhece muito bem os problemas que você tem nas mãos, mas é a responsabilidade que você divide com o diretor técnico e com a comissão de ética para tentar resolver este problema. Infelizmente, né, alguns colegas podem não entender dessa forma e estar trazendo algum transtorno aí no teu direcionamento. Mas eu acho que a negociação é o melhor caminho. E mostrar que por lei e por norma você tem até a autoridade, né, a sua prerrogativa, que pode até nomear aquela escala para que ela seja cumprida. Obrigado, Lavínia, pela resposta. Vou passar para a Dora aqui, que ela tem algum questionamento também. Muito obrigado. Oi, Lavínio. Eu gostaria de fazer, na realidade, não é uma pergunta, eu gostaria que você esclarecesse melhor uma colocada pela colega de Guarulhos. É o seguinte, como você bem sabe, né, porque você é aqui de Franca, a Santa Casa, ela é uma fundação que tem duas unidades hospitalares e um ambulatorial. Bom, nesse ano, o Eduardo assumiu a diretoria clínica da Santa Casa, da outra unidade hospitalar, que era do Hospital do Coração, e também foi colocado como diretor clínico do futuro AME que nós vamos ter aqui, tá? Bem, quando chegou isso no CRM, o CRM voltou dizendo que ele não poderia assumir, porque ele já estava diretor clínico, né, já era diretor clínico em 2 unidades hospitalares. Então, eu queria saber, assim, como lá em Guarulhos tem esse colega, eu não sei se é o colega ou a colega, que é um diretor para vários hospitais, como é então que o CRM aceitou essa situação em Guarulhos, permitiu isso, e aqui então, isso não foi permitido? Eu queria só um maior esclarecimento, não ficou muito claro, filho. Perfeito, Dora. Obrigado pela participação aí também, viu? Bom, deixa eu dizer, primeiramente eu desconheci esse caso do Eduardo aí de Franca e também esse caso de Guarulhos, né? Eu vou procurar levantar isso de Guarulhos até para ver quem é o responsável, né, o diretor clínico lá da região de Guarulhos e por quantas instituição ele está responsável. Se tiver mais do que 2, possivelmente verificar quem é que recebeu isso, quem é que aceitou, porque a normativa você viu lá no início que nós colocamos. O indicativo, né, salvo qualquer coisa de força maior ou provisório, né, é que seja no máximo de 2 instituições. Até por quê? Até para você preservar também o diretor clínico. Você imagina um diretor clínico lá de Guarulhos, que ela disse, ser um diretor da Santa Casa, estou dando exemplo, né? Aqui estou falando, não tem nada a ver, mas de São Bernardo, de Guarulhos, aqui de São Paulo. Quer dizer, eu acho que não tem condição nem de estar tocando isso e nem de estar fazendo um bom serviço, né? Então nós temos que ver o que é que está acontecendo. Eu desconheci esse problema aí também do Eduardo, como você falou, né? Que ele foi indicado para 3, mas o indicativo, Dora, o normal é que seja até 2, né? Agora, o de Guarulhos, eu até já anotei aqui para verificar e para estar entrando em contato. Não sei quantas são e se tem alguém que aprovou isso, e se tiver, é claro que isso deverá ser um caso resolvido até pela diretoria do Conselho Regional de Medicina para ver como resolver esse problema sem prejudicar a instituição. Porque o que a gente tem muito, vamos dizer assim, há muita preocupação é de prejudicar qualquer tipo de instituição, o seu andamento, né? Então isso aí nós estaremos vendo, viu? Agora, o problema aí de Franca, a minha sugestão é que realmente o Eduardo assuma de 2, né? E
que possivelmente arrume outra pessoa tão adequada quanto o Eduardo, que eu não tenho dúvida. O Eduardo eu conheço de longas datas, seja dos cargos que ele ocupou e como já resolveu, e já foi diretor clínico também de outras instituições, desenvolvendo um bom e excelente trabalho, mas até para preservar o próprio colega, né, diretor clínico, para que não ultrapasse isso. É por isso que essa norma foi lá de 1992, né, e está vigindo até hoje já há 18 anos, viu? Bom dia, meu nome é Flávia, eu sou advogada aqui da Santa Casa de Franca. Sim. Bom dia, meu nome é Flávia, sou advogada aqui da Santa Casa de Franca e eu gostaria de fazer uma colocação a respeito da importância da harmonia entre o regimento interno da instituição, o estatuto da instituição e o regimento interno do corpo clínico. E até passar para vocês um acontecimento que acredito que seja de conhecimento do Dr. Lavínio, que, salvo engano, em 2006, o nosso estatuto ele prevê que é a atribuição do presidente da diretoria administrativa nomear o diretor clínico e o vice mediante uma lista tríplice eleita pelo corpo clínico. E isso aconteceu na época, acredito que seja em 2006, e o diretor clínico nomeado pelo presidente não foi o médico mais votado no corpo clínico. Isso gerou, inclusive, uma intervenção do CREMESP, decretando a vacância do cargo, foi impetrado um mandado de segurança, que confirmado pelo Tribunal Regional Federal, que foi determinado que, havendo conflitos, divergências entre o regimento interno da instituição e do próprio do interno do corpo clínico ou do próprio conselho, prevalece o estatuto da instituição. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Nós temos cópia da sentença, se algum hospital se interessar. É muito importante a harmonia, sim, mas havendo divergência, o entendimento jurisprudencial é que prevalece o estatuto da instituição. Muito obrigada. Só colocar para a Flávia, que na verdade é o seguinte, o Conselho, quando se trata de problemas médicos, ele não reconhece isso, viu? Tanto é que você sabe que tem recurso do Conselho Regional de Medicina contra, né, essa sentença que você citou ainda, isso ainda está para ser avaliado, não está transitado e julgado, né? Mas tem que haver harmonia. E aqui o Conselho simplesmente, eu acho que aí na Santa Casa vocês inclusive, salvo o melhor juízo, vocês já inclusive estão também cumprindo essa determinação. Eu acredito que o Eduardo foi o mais votado, o diretor clínico anterior ao Eduardo tenha sido também o eleito por maior número de votos, né? Então, quer dizer, o Conselho não quer imiscuir em nada administrativo, mas agora, quando diz de coisas de médicos, o Conselho realmente ele tem que fazer valer as suas resoluções e suas normatizações, inclusive entrando na justiça quando necessário. E o caso aí de Franca, que você está trazendo à tona, né? Foi assim que está realmente sendo conduzido, né? Porque nós não temos no nosso regimento, nas nossas normatizações, lista tríplice. Nós temos sim, é o mais votado. E me parece que os últimos 2 diretores clínicos que vocês tiveram aí, salvo o melhor juízo, foi o mais votado. Ou seja, essa norma está sendo inclusive adequada, né, perante o Conselho Regional de Medicina, aí mesmo pela própria Fundação Civil Casa Misericórdia de Franca, né? É o que a gente realmente acredita que deva ser o melhor. É essa harmonia total, né? E sabendo que mesmo tendo algumas divergências, nós crescemos com isso, discutindo isso maduramente, colocando nas mãos de pessoas, né, que devem realmente decidir. Quando a coisa for judicial, a justiça tem que fazer realmente o seu papel. Quando a coisa for diálogo entre instituições, o Conselho Regional de Medicina tem que dialogar, a Santa Casa
tem que dialogar. Então, só dizer, nas nossas normatizações, que a resolução 1481 não prevê lista tríplice. Então, onde tiver lista tríplice, se for denunciado ao Conselho Regional de Medicina, que foi o caso que aconteceu, né, aí em Franca, em 2006, o Conselho vai estar tomando a mesma postura, a mesma condução, que é fazer, né, colocar para que haja a validade da normatização que o Conselho reconhece, viu? Longe de ter qualquer coisa pessoal, longe de ter qualquer coisa direcionada. Eu posso te dizer que na mesma época houve coisas aqui no Vale do Paraíba, que inclusive o Conselho Regional de Medicina foi reconhecido o contrário. Você está entendendo? Essa ação judicial aí de Franca que você disse realmente, em primeira instância, foi reconhecido aí em benefício realmente das argumentações da Santa Casa, que está tendo e havendo recurso, né? Agora, em outras localidades, já em primeira instância, e não houve nem recurso, onde houve o reconhecimento e a sentença foi para que se cumprisse a determinação e a normatização do Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina, viu? Eu agradeço a sua colocação, mas eu só gostaria de ressaltar que o Eduardo, como o anterior diretor clínico, eles foram os anteriores, mas eles foram nomeados pelo presidente da administração. Obrigada. Perfeitamente, deve assim mesmo ser feito, porque quem nomeia, né, o diretor clínico ganha, e ele depois é mandado o nome, né, para a administração ratifica, né, e manda ao Conselho Regional de Medicina, as instituições. É essa mesma tramitação, viu? E eu acho que deve continuar sendo dessa maneira. Quer dizer, olha aí, vocês tiveram dois grandes, né? Eu conheço muito o anterior, mas principalmente o Eduardo, que aí está, e sei da galhardia do trabalho que ele realmente sempre conduziu nas outras instituições que por ela ele realmente já passou, né? Então, eu acho que é o melhor caminho, tá certo, Flávio? Eu acho que essa coisa de fechar a porta, essa coisa de você ter entendimentos diferentes e tentar fazer prevalecer as vontades ou as forças, vamos dizer assim, isso já foi num passado. Então, hoje tem que haver realmente as discussões, os entendimentos, e aquilo que as discussões, os entendimentos não conseguirem resolver, hoje nós temos o judiciário para cumprir esse papel, que é um papel muito importante, viu? Ok, Franca, muito obrigada. E agora passaremos a palavra para o Padre Albino em Catanduva. Padre Albino, por favor. Lavínio, Padre Albino Catanduva, a pergunta é a seguinte: diretor clínico, vice-diretor clínico, comissão de ética, eleitos pelo corpo clínico. Diretor técnico, indicado pela administração. A pergunta é a seguinte: a resolução do Conselho Federal não prevê o vice-diretor técnico. Em caso de férias, viagem a congresso, ausência do local de trabalho, havendo a necessidade do diretor técnico para uma vistoria, para alguma coisa, quem responde por ele em sua ausência, não na vacância? Primeiramente, bom dia a todos aí em Catanduva, um prazer, né? Como todos sabem, eu sou formado aí com muito orgulho e os 6 anos que passei em Catanduva muito me honra. Um abraço a todos os amigos que aí deixei. Tá? Na verdade, realmente não prevê esse cargo de vice-diretor técnico, mas cabe à administração nomear, mesmo que provisoriamente, alguém para substituir o diretor técnico. Em muitos locais, em muitas localidades,
a administração própria acaba nomeando o próprio diretor clínico. Então o diretor clínico acaba fazendo esse papel nessa vacância por 1 mês, 2 meses, que porventura, né, seja necessário. Mas cabe à administração, à fundação, né, ao setor administrativo nomear e já indicar isso aos órgãos competentes, viu? Tá? Agradeço, foi muito clara a sua explanação, Lavínio, e todos estamos muito felizes com a sua explanação, contentes por ter formado aqui e tão brilhantemente expondo um tema tão amplo. Obrigado, pessoal do Padre Albino. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer ao Dr. Lavínio? Ok, passaremos a palavra agora à Santa Casa de Lorena. Bom dia. Meu nome é João Roberto Muniz, eu sou diretor técnico da Santa Casa de Lorena. E, na verdade, não é uma pergunta, é uma dúvida. Como proceder, uma situação que não sei se é comum a outras Santas Casas. De uns tempos para cá, o pronto-socorro passou a ser de administração municipal. E a planta física do pronto-socorro é unida à Santa Casa. Quem contrata o médico do pronto-socorro, quem verifica a documentação desses médicos do pronto-socorro, é uma firma terceirizada pela prefeitura. É uma OCIP, que em geral elas têm um período cíclico. A cada ano, a cada 2 anos, entra uma nova empresa desse ramo e contrata novos médicos. A gente nunca sabe se esse médico realmente é médico, porque a documentação não chega na mão da gente e quando chega já é uma coisa mais tardia. Como foi dito pelo Dr. Lavínio que o ônus é maior que o bônus, eu queria saber a implicação do diretor técnico, do diretor clínico, já que esse pessoal do pronto-socorro, pelo fato de ser contíguo à Santa Casa, ele acaba usando o centro cirúrgico, acaba usando as nossas dependências de enfermaria, e nós não temos, e não são do corpo clínico. Eu queria saber como lidar com essa situação. Bom, muito obrigado pela pergunta e muito oportuna. Se eu não me engano, nós temos a resolução 134, posso aqui estar equivocado, né? Mas é só procurar a nossa resolução. A responsabilidade do diretor clínico e técnico ela é grandíssima. É muito grande pelo seguinte, porque você pode, inclusive nós andamos detectando, e não vou aqui nem dizer o número, mas dezenas de médicos, de falsos médicos, nós andamos detectando no estado de São Paulo. Desde aqueles casos que andaram saindo na mídia e tornou-se conhecido, como o caso lá perto de Lins, outro em Monte Alto e por aí afora, ou em Ribeirão Preto, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a responsabilidade é muito grande. Cabe ao diretor clínico e técnico da instituição pedir toda a documentação para o profissional que será contratado ou que fará parte do corpo clínico, mesmo que como médico auxiliar, médico credenciado, médico autorizado. Então ele tem que pedir uma gama de documentação, entre eles foto recente, comprovante do Ministério da Fazenda, comprovante de residência, RG, SIC, carteira de trabalho do médico, carteira de identidade do médico, tá certo? Com foto agora recente, que nós fizemos agora o recadastramento. Então tudo isso que foi feito foi para evitar o trabalho de falsos médicos no nosso meio. E posso dizer a vocês, o número não é pequeno. Então, a responsabilidade do diretor clínico e técnico, inclusive criminal, não só ética, porque na esfera ética vai responder mesmo
se isso acontecer. Quer dizer, vai a rolar, pegou o médico que não é médico, esse vai para a polícia, porque nós não temos nada a ver com ele. Quem é o responsável pela entrada desse profissional na instituição? É o diretor clínico e diretor técnico. Então isso eu estou até tendo uma ênfase de dizer para vocês, porque eu acho que é um ônus que nós não devemos pagar enquanto diretor clínico e técnico. Já tem que chegar na administração ou onde for, na prefeitura, onde você responder, e dizer o seguinte: para entrar no hospital que nós dirigimos, nós queremos toda essa documentação dos profissionais em tanto tempo, e passa isso adiante. Quem é adiante? É o secretário de saúde, quem é que contratar, aí você tem que ver quem é o responsável realmente da contratação, porque você tem que se eximir de alguma coisa que eu tenho certeza que nós médicos, enquanto diretor clínico ou diretor técnico, nós não coadunamos com essa participação de pessoas ou que não sejam formadas, capacitadamente para isso, ou pior ainda, que não sejam profissionais médicos e estejam ali passando por profissionais médicos. Então, pegue essa resolução nossa, verifique a especificidade, a especificação delas, né? E já cumprindo essa determinação, já solicite aos órgãos competentes o que nós tivermos dúvidas, né? E isso tem que ser o quê? Tem que ser regularizado o mais breve possível e, vamos dizer assim, atualizado. Porque também, às vezes, profissionais lá de trás, porque já estão aqui na instituição há muito tempo, você acaba deixando passar, né, algum equívoco, porventura, que estiver acontecendo. Então, a minha sugestão aí para você, e uma pergunta muito oportuna, é que você regularize e faça valer realmente o seu cargo de direção, passando isso adiante e cumprindo essa função que é sua e do diretor técnico. Muito obrigado. Muito obrigado pela declaração e foi muito útil. Ok, muito obrigada, Santa Casa de Lorena. Então, nós não temos mais perguntas dos pontos. Queremos agradecer a todos. Doutor Lavínio, o senhor tem alguma consideração? Bem, Tatiana, queria também aí agradecer, né, a vocês, a sua intermediação, agradecer a todas as santas casas e hospitais aí presentes e dizer que para nós do Conselho Regional de Medicina, nessa atuação de orientação, né, que é algo que nós fomos buscar na lei, que até então, há anos atrás, o Conselho Regional de Medicina ou não fazia ou era muito tímido, né, nessas ações. Eu acho que cada vez mais nós temos que aprimorar isso, porque é aquela máxima, né, da instrução para que não haja a punição, ou se houver a punição, que sejam menores punições, né? E eu queria realmente dizer que o Conselho Regional de Medicina está à disposição não só, né, para um evento como esse, que é muito prazeroso, é um evento que você debate com pessoas em outra localidade, de muita distância, né, daqui para lá, mas dizer que nós estamos abertos e também qualquer coisa que algumas dessas instituições precisar de nós, que nos comunique, solicite qualquer tipo de agendamento, nós estaremos aí para falar sobre qualquer assunto que seja, né, da nossa alçada, para que a gente esteja estabelecendo não só um elo maior de aproximação, como é a vontade do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, mas também de orientação adequada. E do mais, agradecer a todos os presentes aí, aos meus amigos de Franca, de Catanduva e também de outras cidades, né, Barretos, Piracicaba, todos aí que estão aí presentes, agradecer a participação de todos também. Foi um prazer estar aqui contribuindo com essa explanação. Muito obrigado a vocês também aqui da Santa Casa de São Paulo e parabenizar o evento EducaSUS. Ok, muito obrigada, doutor Lavínio, conselheiro do CREMESP. Obrigada a todos os pontos. Estaremos encerrando a transmissão e amanhã a gente está de volta. Obrigada, gente. Um bom dia.